Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Ironia Crônica e mais uma vez eu tô aqui com o Universo para Iniciantes, uma série de vídeos em que eu introduzo vocês a um determinado universo, a uma determinada saga literária, escritos por pessoas que eu gosto, porque, enfim, eu também não vou introduzir vocês a um universo que eu não gosto, né? O escolhido de vocês através do meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, aliás, me sigam, foi a tetralogia angélica, que engloba a Batalha do Apocalipse e a trilogia Filhos do Éden, escritos pelo Eduardo Spohr. Essa saga lida com vários temas ligados à religião, ou, para ser sincero, na mitologia cristã, ocidental e vários outros elementos de outras religiões, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas ela lida principalmente com alguns conceitos como Deus, os anjos, arcanjos. Então talvez isso seja um pouquinho problemático para algumas pessoas, mas já eu vou entrar nesse assunto. O Eduardo Spohr é um escritor que eu admiro muito, é um dos melhores, ou eu ouso dizer o melhor escritor de fantasia nacional que eu já vi. Eu admiro muito o Eduardo Spohr, eu já li estes livros várias vezes e eu me surpreendo com a capacidade que ele teve para construir todo esse universo. Ele explica, tem um Nerdcast, aliás, ele participa muito dos podcasts do Jovem Nerd, né, os Nerdcasts. E eu me lembro que ele falou uma vez que o segredo para tudo isso são referências. Ele leu muito, ele pesquisou muito para construir isso. Isso não veio de graça, ele simplesmente não dormiu, sonhou e acordou com essa história na cabeça. Ele pesquisou muito, ele estudou muito para escrever isso, então eu me admiro muito da paixão que ele teve para escrever tudo isso. Se vocês querem saber mais sobre a vida do Eduardo Spohr, vocês podem perguntar para ele no Twitter ou no Facebook, ou ler o Filhos do Éden, Universo Expandido, que ele fala um pouco sobre como ele teve um contato muito grande com várias culturas, ele viajou bastante. Mas aqui a gente tá para falar sobre a obra dele, então apesar de eu admirar muito o Eduardo Spohr e todo o conhecimento que ele tem sobre história e tudo mais, a gente vai falar sobre a obra dele, o universo dele, e isso vai levar bastante tempo, então bora! Antes de tudo, eu tenho que fazer um pequeno alerta para você que está assistindo. Alguns temas relacionados a Filhos do Éden e Batalha do Apocalipse lidam com religião. Então você vai ver eu falando sobre Deus, o diabo, os anjos, arcanjos e deuses pagãos e fantasmas e outras criaturas. E são criaturas que talvez você acredite nisso e você leve como uma religião. Você não queira que esses assuntos sejam tocados por outras pessoas e interpretados de forma diferente. Se você for uma dessas pessoas, eu te aconselho a não assistir, e a ignorar e partir para outra coisa e não ler isso aqui. Mas se você for como eu e você separa fantasia de religião, então a gente pode conversar. O que acontece é que o Eduardo Spohr teve muita referência, ele pesquisou muito sobre vários mitos cristãos e de outras religiões e tudo mais. Ele construiu toda uma mitologia, um universo em cima disso. Então, isso não significa que a forma como a escrita deste universo fala sobre Deus e os anjos seja como você deve acreditar. A verdade é que você acredita no que você quiser. Se você quiser acreditar num Deus que esteja presente e que faça milagres na sua igreja, mas você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita. E se você quiser acreditar nessa história aqui, que é um pouco estranho, porque na verdade é uma história de fantasia, não é uma história de religião, vai a seu critério. Só que em um mundo onde pessoas estão jogando coquetéis Molotov em agências de humor que parodiam histórias de religião, é sempre bom a gente explicar que nem tudo o que uma pessoa escreve, ela está querendo dizer que você deve acreditar naquilo. Ela está contando uma história usando elementos do mundo da fantasia. Da mesma forma como você pode criar uma história com bruxos, ou com fadas, ou com unicórnios, e tem pessoas que acreditam em bruxos, fadas e unicórnios, uma pessoa tem total liberdade para usar elementos como Deus, os anjos e demônios como material para a história, e tem pessoas que acreditam nestes elementos. Então, liberdade de expressão é isso, é você ter a liberdade de escrever e ler e acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa, e ninguém tem nada a ver com isso.
Então, se você for daquelas pessoas que vão ficar me dando sermões sobre como que tá escrito na... Ah, porque na Bíblia tá escrito isso, aquilo outro. Cara, vai se ver com o Eduardo Spor, que aliás nem vai se ver com ele, porque ele pesquisou muito para escrever isso aqui, então ele deve ter lido muito mais a Bíblia do que você. Então, saiba separar que isso é fantasia, não é religião. Então é fantasia. Eu vou falar aqui de alguns temas que são no âmbito da fantasia. Então, sossega o facho. Para falar sobre toda essa história, eu estou usando não só os livros, como também o universo expandido. Aliás, eu vou explicar aqui para vocês quais são os livros dentro deste universo e como eles foram publicados, mais ou menos. O livro mais famoso desse universo é, obviamente, a Batalha do Apocalipse. Ele tá um pouquinho amarelado, um pouquinho sujo aqui, porque eu já li ele 4 ou 5 vezes, acho que foi 4 vezes que eu li Batalha do Apocalipse. E ele é considerado um dos maiores ou o maior sucesso na literatura nacional independente. Isso porque o Eduardo Spor, ele escreveu isso aqui lá em 2004. Então antes de Supernatural começar a abordar anjos e tudo mais, o Eduardo Spor já estava escrevendo isso aqui. Então não tem como... Ai, porque ele escreveu foi plágio. Não, ele já estava escrevendo isso aqui antes disso tudo. O Azaghal, do Jovem Nerd, foi uma das primeiras pessoas a ler o Batalha do Apocalipse. E eu me lembro que ele disse que ele leu em maio de 2005. Então é muito antigo esse negócio. E quando o Eduardo Spor ele quis lançar, estava muito difícil você conseguir editoras para tudo aquilo. Então ele com os amigos do Jovem Nerd lançaram de forma independente. E conseguiram vender milhares de cópias. Existe um Nerdcast específico sobre isso, que eu vou colocar aqui no link da descrição para vocês ouvirem. Mas é uma das melhores histórias de sucesso da literatura independente do mundo. Hoje em dia é traduzido para vários idiomas, é lançado em vários países, na Holanda, e eu não lembro mais outros países, mas eu sei que na Holanda é. O Batalha do Apocalipse é apenas uma introdução a este grande universo que ele criou e que depois ele foi expandido em outras histórias. Uma outra história que se passa nesse universo é um conto que está na internet chamado A Torre dos Anjos. Envolve alguns anjos de baixo escalão, vamos dizer assim, numa missão na Terra contra um vilão ali. É uma história bem curtinha, se resolve de uma forma um pouquinho fácil, vamos dizer assim. Porém, ela serve de introdução à trilogia Filhos do Éden. Ela se passa alguns meses antes da história Filhos do Éden engrenada, ela começar de verdade. Filhos do Éden é a trilogia que basicamente dá nome a toda essa obra do Eduardo Spor, e ela é composta, como toda trilogia, por 3 livros. Herdeiros de Atlântida, que é uma história um pouco mais aventuresca, é uma história que se passa no Brasil, majoritariamente, e que tem como protagonista alguns anjos com poderes um pouco menores do que os anjos do Batalha do Apocalipse. O Batalha do Apocalipse se baseia em anjos muito no nível de general e comandantes, e o Herdeiros de Atlântida lida mais com anjos soldados rasos, vamos dizer assim. Depois temos Anjos da Morte, que é o segundo livro. Ele já é um pouco maior do que o Herdeiro de Atlântida, e ele é um livro muito mais histórico. Pela própria capa vocês conseguem ver que o Eduardo Spor ele estudou muito mais a fundo a história humana e como anjos poderiam ser inseridos em vários conflitos da humanidade. Então, o Filhos do Éden, Anjos da Morte, ele lida com uma continuação do Herdeiro de Atlântida. Existe um problema no final de Herdeiro de Atlântida que não é resolvido. Esse problema é um pouco levado à frente, a gente vê como que eles vão tentar resolver esse problema, e também tem a liberação do grande vilão dessa trilogia, né? A gente conhece mais a fundo sobre o vilão e principalmente sobre a ação dos anjos em coisas do passado, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria. A gente fica sabendo muito sobre como eles interferiram na história do século XX na humanidade. Paraíso Perdido é o terceiro e último livro do Filhos do Éden. E é uma história muito mais mitológica. Ela se divide numa ação que se passa antes do dilúvio, que eu vou explicar nesses vídeos de introdução ao universo,
e ela também se passa acompanhando o grupo de heróis que a gente conhece desde o começo do Filhos do Éden, resolvendo questões muito mais mitológicas, enfrentando o vilão principal, mas aqui também a gente conhece um pouco mais da mitologia nórdica dentro desse universo, a mitologia grega, alguns elementos do mundo das fadas e tudo mais que, enfim, eu vou contar um pouco mais pra frente. Outra obra do Edward Spohr, agora em conjunto com ilustradores e outros artistas, é o Filhos do Éden, Universo Expandido, que nada mais é do que um guia para todo esse universo. É deste livro aqui que eu vou tirar muito do material que eu vou falar nesses vídeos, e principalmente é um livro que ele tem alguns spoilers, então eu recomendo vocês a comprarem ele apenas depois de lerem. Filhos do Éden tem, por exemplo, nomes de pessoas ou certas dicas de reviravoltas que estão aqui, que se vocês lerem talvez vocês não se surpreendam quando vocês lerem os livros de verdade. Então é uma espécie de... é um universo expandido, é uma espécie de mapa de guia para todo esse universo. Eu me lembro que eu comprei na pré-venda isso aqui, então ele veio com um mapa do mundo antes do dilúvio. Eu não sei se esse mapa ainda vem nos livros, se você comprar pela internet agora, mas eu me senti muito especial quando eu comprei isso aqui e veio com o mapa antes do dilúvio, então eu espero que não venha. Então, apresentados todos os livros, é hora da gente começar a falar sobre como esse universo começou. E para falar sobre como o universo começou, a gente tem que ir para antes do universo. Então, bora! Oi galera, então, da mesma forma que eu fiz lá naquela saga da Terra-média para iniciantes, dessa vez eu também vou estar colocando cenas de filmes que eu acho que condiz com o que eu tô falando. Então vocês vão ver aqui cenas de Fúria de Titãs ou de Noé, e filmes que falam um pouco sobre essa mitologia e que tem imagens que são meramente ilustrativas para vocês entenderem melhor os conceitos, beleza? Bem, o universo do Edward Spohr, do Spohr-verso, como eu gosto de falar, apesar que ninguém usa muito esse termo, só o pessoal do Jovem Nerd, mas o Spohr-verso começa antes do surgimento do tempo, do espaço e da matéria. Existe num chamado proto-universo, quando não existia literalmente nada, não existia luz. É até difícil a gente explicar algo que existia antes de tudo existir. Como algo se passa um tempo antes do tempo e num lugar onde não é o espaço e através de coisas que não são a matéria. É difícil explicar, mas basicamente o que havia neste vasto proto-universo eram conceitos. Alguns desses conceitos se agruparam em duas províncias diferentes. Então você imagina que conceitos como, sei lá, a justiça, a bondade e tudo que há de bom foi para um lado que nós podemos chamar de a ordem. E tudo que há de mal, a malícia, o engano, a mentira, tudo que há, a injustiça, tudo foi para o lado da província ruim, que a gente pode chamar de o caos. Então havia a província da ordem e a província do caos. De alguma forma, essas províncias, estes conceitos, fizeram surgir ali, ou na verdade talvez sempre existiram, porque afinal a gente está falando de algo que é antes do tempo e do espaço, surgiram dois conceitos principais e maiores. O conceito da ordem e o conceito do caos, que meio que se condensaram em duas entidades diferentes. Dois conceitos extremamente opostos. O conceito da ordem e o conceito do caos. Então, o conceito da ordem tomou consciência como Yahvé, ou o Altíssimo, o Reluzente, Deus, né? E na província do caos, tomou consciência uma entidade que seria Terron, ou o caos, ou o abismo. E aí, nisso a gente entra um pouco lá na Bíblia que diz que o Espírito de Deus se movia pela face do abismo. Tem toda uma história, enfim. Eu não vou nem entrar na Bíblia aqui, porque senão vai dar rolo. Então, o que vocês têm que entender é que havia o Yahvé, que era o comandante da luz e da ordem, e Terron, que era a comandante da escuridão e do caos. Esse conceito também aparece lá em Supernatural, que quando falam sobre a escuridão, que seria a irmã de Deus, algo do tipo. Então, mais uma vez eu digo, se isso te ofende de alguma forma, te ofende a sua crença, então sai desse vídeo, vai ver outra coisa, porque
Mas aqui é fantasia, que eu não tô falando nada de religião, então é fantasia. Como seria natural, estes dois conceitos começam a se digladiar, começam a lutar entre si, um pelo domínio do outro. Então a ordem quer comandar o caos e o caos quer suplantar a ordem. Então eles começam a lutar entre si, sabe-se lá por quanto não tempo, porque não existia tempo, né? Então pode ter durado uma eternidade ou pode ter durado um segundo, não se sabe. Mas o que se conhece nessa história é que eventualmente eles geraram filhos. Yahvé, que era o conceito da ordem, ele precisava se defender. De alguma forma, a Terron, que era o conceito do caos, começou a gerar monstros, começou a gerar conceitos de destruição e começou a atacar ela em si, junto com esses outros monstros, atacar o conceito da ordem, né? Atacar Yahvé. Então ele cria os 5 arcanjos para se defender e para ajudar a lutar contra estes conceitos do caos. Estes 5 arcanjos são os principais personagens dessa história toda, de todo o universo, tudo gira em torno deles. Então é deles que a gente vai falar agora. Então, quando a escuridão, junto com os seus filhos monstros, começam a lutar contra Deus da Ordem e os seus filhos, este grande conflito é chamado de as Batalhas Primevas. Isso porque não existia nem universo, nem tempo, nem espaço ou matéria. Eram simplesmente conceitos brigando entre si. É uma coisa muito filosófica, muito além de explicação, e o próprio universo do Edward Spore coloca isso como algo muito difícil de explicar. Nem mesmo os arcanjos falam para os seus colegas anjos sobre o que acontecia naquela época. Nessa batalha, os 5 arcanjos, que são os principais personagens dessa história, como eu já disse, eles tinham funções diferentes. Então existiam 5: Miguel, o Lúcifer, Gabriel, o Rafael e Uziel. O que eu posso falar sobre essas batalhas primevas é o que eu teorizo que basicamente acontecia. Então, o que eu teorizo neste universo é que Yahvé e Terron ficavam lutando entre si em um lugar, em um conceito que os outros não conseguiam chegar, mas os filhos monstros de Terron tentavam cercar e suplantar a ordem. Então, os 5 arcanjos lutavam contra estes deuses monstros. Então, cada um deles tinha uma função. Miguel era o coordenador, que lutava de uma forma mais ferrenha, é o que se envolvia mesmo. Tanto é que ele, durante todo o universo, desde aquela época, ele carrega cicatrizes daquela batalha. E também é o mais velho, ele foi o primeiro a ser gerado. Para ajudá-lo a combater estes monstros, existiam os outros 2 arcanjos mais guerreiros, que a gente pode dizer, que seriam o Uziel e o Gabriel. Eram basicamente, tinham basicamente a função de deixar esses monstros separados entre si e cada um lidar de uma forma diferente. Não existe uma definição sobre o que o Lúcifer fazia nessa batalha, mas eu teorizo que talvez ele fosse um dos responsáveis por separar as carcaças e os corpos daqueles monstros e evitar que eles voltassem à vida, porque existe um conceito de que estes monstros poderiam voltar. E este conceito é representado pelo Rafael, que é o 5º e último arcanjo. O Rafael, ele é o único realmente imortal, porque ele foi criado para reviver os seus irmãos caso esses morressem na batalha. E o Rafael, ele é um ser de pura bondade, de luz e de cura. Então ele tinha a função de ir até onde os irmãos que estavam feridos e trazer eles de volta para a batalha. Então, talvez os outros também tivessem essa capacidade de curar uns aos outros, e o Lúcifer tinha a função de destruir e impedir que eles voltassem. Então ele não se envolvia mais ferrenhamente na batalha, mas ele tinha o papel de impedir que o caos retornasse e suplantasse a ordem. Eventualmente, estes monstros são todos derrotados, com exceção de um, que é um dos deuses monstros, se afasta da batalha, ele não morre, mas Terron e 4 de seus filhos são mortos e jogados num porão espacial, num lugar onde ninguém poderia encontrá-los. Então, começa a formação do universo.
Nessa história, assim como na ciência, o universo é construído ao longo de bilhões de anos. Porém, esses bilhões de anos são separados em dias. Esses dias, na verdade, são eras, conforme Deus vê essa construção do universo. Então, todo o universo, desde a criação do tempo e espaço até o surgimento da vida, é dividido em 6 dias. Os 6 dias são muito importantes para você entender todo o conceito dos dias de hoje no universo do Edward Spore. Então nós, segundo Edward Spore, estamos vivendo no 7º dia, desde que o homem tomou consciência e adquiriu a alma, desde que o homem se iluminou, vamos dizer assim, ele adquiriu uma alma, nós estamos vivendo o 7º dia. Porém, todo o universo, tudo foi construído ao longo de 6 dias, que na verdade são bilhões de anos. Então, eles são divididos basicamente assim. O primeiro dia começa há 15 bilhões de anos atrás e dura 1 bilhão de anos, que é o surgimento do tempo, o espaço e a matéria. Então, basicamente, todo o tempo e espaço foi construído para fazer com que a ordem e o caos convivessem juntos. E também serviu como prisão para aqueles deuses monstros que existiam, para que eles nunca mais retornem. Então, Deus, neste universo, ele cria o tempo, o espaço e a matéria, e ele começa a perseguir, junto com os seus filhos, né, junto com os arcanjos, a destruir todos os filhos dos filhos daquela deusa monstro que ele enfrentou lá no começo da história. Então, todo este primeiro dia dura 1 bilhão de anos e é o surgimento do tempo, o espaço e a matéria. O espaço constantemente se expandindo para permitir a destruição destes monstros. O segundo dia envolve já o Big Bang, que nessa história é chamado de Fulgiston, ou Fulgiston. De alguma forma, eu gosto de falar Fulgiston porque parece um negócio mais assim, chique. Esse Fulgiston nada mais é do que o Big Bang, do que toda a matéria deste universo condensada em um único ponto e se expandindo violentamente para todos os lados. Porém, quando toda essa matéria se concentrou em um único ponto, o Deus do Edward Spore, eu tô sempre falando o do Edward Spore para enfatizar que é fantasia, né? Parece chatice, mas eu não quero ninguém botando fogo na minha casa. Mas o Deus dessa história, ele chega no ponto onde está condensando toda essa matéria e ele percebe que ali ele pode desenvolver algo muito mais poderoso, algo com consciência, algo que possa auxiliá-lo na construção deste universo que ele está querendo fazer. Então, no centro flamejante do Big Bang, ele decide formar um novo anjo. Este não é um arcanjo, porque os arcanjos existem desde antes do universo. Este é o primeiro anjo, e eu não vou falar o nome dele porque é basicamente um spoiler que é revelado no terceiro Filhos do Éden. Então eu vou deixar só falar o nome dele como o primeiro anjo. Então ele é o primeiro anjo. O primeiro anjo é formado no centro do Big Bang e através dele Deus constrói todos os outros anjos. Então ele pega este cara e ele separa os poderes dele, ele pega ele como um molde e separa os poderes dele em 7 porções diferentes, em 7 habilidades diferentes. E assim surgem as castas dos anjos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Calma aí. O surgimento do tempo, o espaço, a matéria e do Big Bang, tudo isso começou a se expandir e formar bolsões no universo. Então, temos o universo. Dentro deste universo existem bolsas dimensionais, onde criaturas do passado podem se esconder e também que podem servir como refúgio, como realidades paralelas mesmo. Estas bolsas dimensionais ficaram ali porque poderiam servir de alguma forma. Inclusive, uma delas, que foi chamada de Sheol, foi para onde foi mandada as carcaças de Terron e os deuses antigos e todas aquelas criaturas lá. Um deles, lembra disso, que é o Enuma, que é um desses deuses monstros. Ele escapou, ele não foi morto e ele ainda tá, por enquanto, vagando por aí pelo espaço. E os outros arcanjos estão caçando ele, mas não conseguem achar. Quando todo o universo se expande e os anjos são criados,
começa o plano de Deus para construir mundos onde houvesse um novo conceito que ele gerou da mente dele, a vida. Então ele deseja criar a vida, ele deseja criar seres com consciência, mas ele precisa que esse universo seja feito. Então ele ordena aos anjos que cada um faça ali sua parte para construir um universo habitável. Então começa o trabalho do terceiro dia, que dura mais alguns bilhões de anos, e que os anjos começam a construir os planetas e as estrelas e tudo mais. Cada um deles possui uma habilidade diferente. Então, galera, quando eu tava gravando, nessa parte eu começo a falar sobre a natureza dos anjos e sobre as castas e tudo mais. Só que eu percebi que ia começar a ficar muito extenso e muito grande. Eu percebi isso só na hora da edição. Então eu cortei toda a parte que eu falo sobre as castas dos anjos e eu vou abordar isso em um outro vídeo. Talvez um vídeo separado deste universo e de toda essa linha cronológica. Então eu vou falar sobre as castas dos anjos, mas não nesse vídeo. Começa então o quarto e quinto dias, que eles se misturam de alguma forma, mas eles duram mais alguns bilhões de anos, porque envolve o surgimento dos planetas e eu falo de uma forma mais elemental mesmo. Então aí os Ishins, que são os anjos da manipulação elemental, eles começam a lidar com, em vez de simplesmente átomos e coisas assim, começam a lidar com a terra, com o fogo, com a água e com o ar, né, que são os elementos mesmo, e eles começam a construir mundos voltados para a vida. E cada um deles ali tem a sua função, e os outros anjos também estão lá vigiando o espaço e construindo coisas legais. No quinto dia surge a vida, né? Então surgem as plantas e sei lá, os dinossauros, toda coisa viva que existe no universo. Então uma coisa legal também do Edward Spur é que ele não descarta a existência de vida em outros planetas. Então da mesma forma que na Terra aqui pode ter, né, vida, em outros planetas também pode ter acontecido justamente por causa da ação dos anjos que construíram o universo. No quinto dia surge a vida, né, os animais mesmo, mas é um período muito mais breve do que os outros dias, porque quando surge o sexto dia é que surge o homem. E é aí que a coisa desanda. Entre todos esses planetas que estavam sendo feitos e todas essas dimensões paralelas e tudo mais, tem um planetinha muito diferente dos demais. Esse planeta é chamado pelo próprio Deus de Éden, ou a Terra, que é onde, sei lá, começa a surgir ali uma propensão muito maior à vida, condiz muito com o pensamento que ele estava na mente dele, do que deveria ser a vida, do que ele quer que seja a vida, e ali surge uma espécie um pouco diferente, uma espécie que, em vez de se adaptar ao mundo que está ao redor, ela faz com que o mundo se adapte a ela. Então o que atrai Deus para a humanidade é justamente essa capacidade que o homem tem de se adaptar, adaptando ao mundo. É o que diferencia o homem dos animais. Então ele começa a ver, poxa, tem uma criatura aqui que surgiu neste planeta e que ela tem uma capacidade criativa diferente. Então Deus se apaixona pela humanidade e decide criar algo diferente para aquela espécie. Então todas as outras espécies conscientes do universo, incluindo anjos e outras coisas e animais e plantas, ele decide dar ao homem algo completamente diferente, algo que ele decide dar dele mesmo, da própria essência dele, chamada alma. Cachorro. O surgimento da alma é o que separa o sexto dia do sétimo, porque até mesmo a natureza dos anjos neste universo foi modificada. Então cada anjo tinha sua função e elas são modificadas em decorrência da criação da alma para o ser humano. Deus decide que ele vai criar a alma para o ser humano e que depois disso ele vai descansar, que ele vai se ausentar da criação e que ele só vai retornar depois de vários milhares de anos no oitavo dia. Isso é o que ele conta pra galera. Na verdade tem toda uma questão que quem leu Batalha do Apocalipse sabe, mas eu vou manter aqui pra vocês o que é a história no começo do livro. Ele se ausenta e ele diz que ele vai retornar ao final do sétimo dia. Porém, antes de fazer isso, ele faz toda uma modificação
na própria existência dos anjos. Aqui, assim, sobre o surgimento da alma e sobre essas novas atribuições dos anjos e tudo mais, e sobre os 7 céus, por exemplo, eu vou falar no próximo vídeo quando eu disser sobre o que se trata o 7º dia e tudo mais. Então, vocês aguardem aí o próximo vídeo, ou se já saiu, provavelmente vai ter um link aqui, então esperem pro próximo vídeo, ok? Então, no próximo vídeo dessa saga, eu vou falar pra vocês o que se passa durante o 7º dia da criação, não todo ele, porque na verdade envolve toda a história humana, mas sobre como os arcanjos começaram a se comportar de uma forma diferente durante este descanso de Deus, e também sobre os 7 céus e toda a política do paraíso, tem tudo. A história começa a ficar muito mais interessante aqui. Já era interessante, agora fica melhor ainda. Então, aguardem o próximo vídeo e até mais.